Olá, eu sou a Fernanda Lessa e esse é o nosso último vídeo da nossa série sobre reforma tributária. Se você está chegando aqui agora, volta e assiste os vídeos anteriores, porque eu já expliquei no primeiro vídeo sobre os novos tributos que vão incidir com a reforma tributária, que é o IBS e a CBS, que já vão começar a partir de janeiro de 2026. No segundo vídeo eu te expliquei como que você pode economizar milhares de reais usando uma pessoa jurídica de forma lícita dentro da lei. E hoje, nesse último vídeo, eu vou te mostrar uma coisa que muita gente não tá falando por aí, que é o seguinte: como é que o governo vai fiscalizar tudo isso e por que a sonegação acabou de uma vez por todas? Não vai dar mais, o cerco tá fechando, tá bom? Eu vou te provar com dados oficiais da Receita Federal que não adianta mais tentar dar aquele jeitinho brasileiro. E no final, eu vou te dar um plano de ação sobre o que é que você precisa fazer agora, enquanto ainda dá tempo. Olha, se você está assistindo os 3 vídeos da nossa série sobre reforma tributária, fica comigo aqui até o final, porque hoje eu vou abrir uma oportunidade especial para você que é resolvedor e quer tirar o seu plano de ação do papel. Combinado? Deixa eu me apresentar um pouquinho para você me conhecer. Meu nome é Fernanda Lessa, eu sou advogada especialista em Direito Tributário, foi a minha primeira especialização pós-graduação pelo IBET que eu fiz. Logo depois eu fui me especializar em Direito Imobiliário, Urbanístico e Registral Notarial e em seguida também fiz uma outra pós-graduação em Direito Empresarial. Para finalizar, vendo todas essas áreas do direito, eu fiz um MBA em Direito Societário e Holding. Todas essas questões, gente, a gente vai abranger todos os nichos que a família precisa de um apoio, que é o planejamento tributário, o planejamento patrimonial, o planejamento empresarial, pegando até ali uma parte de contabilidade e direito de família e sucessões. E é com isso que eu trabalho hoje aqui na De Bem com Seus Bens, onde eu sou sócia fundadora e CEO. Hoje, graças a Deus, eu sou amparada por uma equipe maravilhosa, então a gente tem uma empresa muito bem estruturada que já cuidamos de mais de 520 famílias que passaram pela gente para cuidar do seu planejamento patrimonial e tributário. De todas essas famílias que passaram pela gente, a gente já economizou mais de 600 milhões de reais de tributos delas, onde elas puderam ali reutilizar para uma vida mais confortável, né, e aproveitar mais a vida. Agora vamos falar sobre o conteúdo que a gente tem para trazer aqui hoje. Muita gente acha que a Receita Federal não tem como fiscalizar todos os aluguéis que existem no Brasil, não é mesmo? Tenho certeza que você já pensou isso também, porque é muita coisa, não é? Porque afinal, são apenas 7.950 auditores fiscais em todo o Brasil e metade deles trabalha para o comércio exterior, que é outro ramo. Ou seja, sobram poucos auditores para fiscalizar os tributos internos do Brasil. Mas aqui que está um problema. O governo, ele já se preparou com antecedência, muito antes da reforma tributária ser aprovada. Foi criado o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é um super cadastro de todos os imóveis urbanos e rurais do Brasil todo. E essa lei determinou que os oficiais de registro de imóveis, os tabeliões de notas, as prefeituras, todos eles devem alimentar esse cadastro em até 12 meses. E tem mais, tem o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER. Ele vai conectar todas essas informações. Então, olha que interessante. O SINTER, ele foi criado em 2022, lá pelo decreto 11.208, ou seja, antes da reforma tributária ser aprovada. O governo já estava se preparando para fazer as coisas acontecer e fazer essa fiscalização acontecer de fato. E é aqui que vai a informação que muita gente não sabe. Mesmo os imóveis sem registro vão constar nesse CIB, porque os tabeliões de nota, eles são obrigados a informar todas as escrituras registradas ou não. Então,
Agora vem a parte que vai acabar com a tentativa de sonegação, que vai ser o quê? O cruzamento dos dados com a inteligência artificial. Esqueci de falar, eu tenho um MBA em inteligência artificial também. Agora não tem mais jeito, gente, não vai ter como fugir. A Instrução Normativa 2275 de 15 de agosto de 2025, ela já regulamentou o uso do CIB para a Receita Federal. Então ela autorizou o compartilhamento dos dados com as administrações tributárias de cada um dos estados e dos municípios para poder fiscalizar essas operações dos imóveis. Então não tem mais aquela história de você não declarar, pedir para o seu inquilino não declarar também. E como é que isso vai funcionar na prática? A Receita Federal, ela vai cruzar o endereço de residência que você informou na sua declaração de imposto de renda com os dados da carteira de habilitação, com o registro do proprietário de imóveis no CIB. Quando o sistema identificar que o imóvel onde você mora não é seu, ele automaticamente vai buscar quem é que é o proprietário legal desse bem. E como é que isso vai funcionar na prática? A Receita Federal vai cruzar alguns dados. Ela vai pegar o seu endereço de residência que você informou na sua declaração de imposto de renda, vai cruzar com os dados da sua carteira de habilitação, que também vai cruzar com os dados do registro do proprietário do imóvel que está no CIB. E quando o sistema identificar que o imóvel onde você mora não é seu, ele automaticamente vai buscar quem é que é o proprietário legal desse bem. Se o proprietário não declarou os rendimentos de aluguel, mas você declarou que mora lá, a Receita Federal vai presumir que existe uma locação não declarada. E olha só, isso não sou eu que estou falando. Tem uma reportagem oficial da Receita Federal sobre isso. O próprio site da Tribuna Online publicou que a Receita Federal vai rastrear os aluguéis para impedir a sonegação. E o site do Jus Brasil, onde tá lá os grandes tributaristas que acompanham essas mudanças, também já está alertando sobre esse assunto. Agora me escuta com atenção. A partir de agora não vai valer a pena mais sonegar. Aliás, você nem vai conseguir. Se você for pego sonegando imposto sobre a locação, você pode pagar até 75 de multa sobre o valor que foi sonegado. O seu inquilino, ele pode ser multado em até 20% sobre o mesmo valor. E sabe o que vai acontecer? O seu inquilino, vai fugir para o seu concorrente que se estruturou da forma mais adequada. A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS e da CBS, eles têm 5 anos para fiscalizar tudo. Parece muito tempo, não parece? Mas é tempo suficiente para o sistema pegar todo mundo e não deixar nenhum sonegador aí de fora. Além disso, se você não pagar esse imposto, o que pode acontecer? Primeiro, auto de infração, execução fiscal e penhora de bens. Você trabalhou a vida inteira para conquistar o que você tem hoje, todo o seu patrimônio. Você acha que vale a pena mesmo perder tudo, arriscar tudo isso que você construiu só para tentar dar um jeitinho? Não vale, né? Nosso objetivo aqui é te mostrar que existe sim uma maneira legal de pagar menos impostos sem precisar sonegar, gente, sem dar jeitinho. Combinado? E tem mais uma mudança muito importante que você precisa saber, que é sobre o ITCMD, que é o imposto que incide sobre as heranças e sobre a doação. Hoje, aqui no estado de São Paulo, onde eu tô, a alíquota é fixa de 4%. Mas com a reforma tributária foi determinado que o ITCMD ele vai ser progressivo, ou seja, a alíquota ela vai variar conforme o valor da herança ou da doação a ser recebido. O projeto de lei 7 de 2024, ele prevê o seguinte: até R$ 353.600, a alíquota da tributação vai ser de 2%. De R$ 353.600 até
3 milhões, a alíquota vai ser de 4%. De 3 milhões até 9 milhões vai ser 6% e acima desse valor vai ser de 8%. Mas aqui que tá a pegadinha. Existe uma brecha na lei que permite que os estados definam o que é considerado grande patrimônio e com isso eles apliquem a alíquota máxima que é autorizada pelo Senado Federal. Então hoje a alíquota máxima no nosso país é de 8%. Porém, existe um projeto de lei do senador Cid Gomes, que é o projeto 57 de 2019, que quer elevar essa tributação para 16%. Mas, né, como eu brinco, né, desgraça pouco é bobeira, existe um outro projeto de lei, que é um ofício do CONFAS, pedindo uma alteração para aumentar essa alíquota para um teto de 20%. Por que isso vai acontecer, gente? Porque com a reforma tributária, os estados eles vão acabar perdendo uma receita, né? Os estados vão perder o ICMS, que é a maior fonte de arrecadação deles. E aí, em 2024, o estado de São Paulo arrecadou, para você ter uma ideia, mais de 275 bilhões só com o ICMS. E com essa perda de receita que eles vão acabar tendo, eles tiveram que fazer uma compensação. E o jeito mais fácil de fazer isso é aumentar a tributação do ITCMD, que também é um imposto estadual. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, você precisa regularizar a sua situação fiscal. Então, se você tem imóveis alugados e não declara, olha, começa a declarar tudo agora, antes que o sistema te pegue, hein? Pode contar com a gente aqui para te ajudar nisso se for necessário, tá bom? Segundo, avalie a estrutura da pessoa jurídica que pode te ajudar com isso. Se você tem mais de 3 imóveis ou pretende vender imóveis, você precisa considerar a possibilidade de criar uma pessoa jurídica para fazer essas operações. Como eu mostrei aqui nesse vídeo e no vídeo anterior, a economia pode chegar a centenas de milhares de reais. Terceiro, faça um planejamento patrimonial completo. Não é só sobre tributos, é sobre proteger o seu patrimônio para os seus filhos, para os seus netos e para as gerações seguintes. É sobre reduzir o ITCMD, é sobre garantir uma sucessão mais tranquila. Quarto, procure um especialista. Isso precisa ser feito por um advogado especializado em planejamento patrimonial, tributário, empresarial e sucessório. Não faça isso por conta própria, pelo amor de Deus. Não dá para aproveitar modelos de contrato fornecido na internet, gente, que isso é uma furada, é uma cilada e pode colocar em risco o patrimônio que você levou uma vida inteira para construir. Aqui no escritório a gente está cansada de receber pessoas que chegam dizendo que já tem holding e quando a gente vai olhar, na verdade, ela só tem um CNPJ aberta com um imóvel dentro. Isso não é planejamento. Isso daí não resolve o problema e talvez nem gere economia. Muitas vezes, nesses casos, as pessoas pagaram impostos sem precisar. Pagaram uma fortuna de imposto por desconhecimento, por falta de orientação de um profissional competente. E aí poderia ter economizado um tantão de dinheiro e ter aproveitado a vida melhor ou ter aumentado o seu patrimônio. E não, pagou ali imposto desnecessário. Algumas famílias tiveram inclusive que vender uma parte do patrimônio para cobrir o custo com um imposto que nem era devido. Tudo isso por falta de especialização daquele profissional que fez aquele planejamento naquele momento. Então, para você ver como isso é extremamente importante. Contratar um advogado especialista, na verdade, é um investimento que pode te gerar uma economia muito maior do que o custo que eventualmente ele tem. Que não é custo, né, gente? É investimento, pelo amor de Deus. E quinto, por fim, agora você precisa agir enquanto ainda dá tempo. A reforma ela vai entrar em vigor agora em janeiro de 2026. Então, quanto mais cedo você se estruturar, melhor. Ainda dá tempo de fazer isso. Você está
tá com essa oportunidade na mão. Agora é só agir. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa oportunidade única e especial que eu trouxe para você que acompanhou essa série de vídeos sobre a reforma tributária. Que é o seguinte, a nossa equipe, que é especializada em planejamento patrimonial, tributário, empresarial e sucessório, ela tá disponível para te ajudar, para entender a sua situação específica, o seu cenário familiar, patrimonial e para criar um plano personalizado para você e para sua família. Tá bom? Então, a gente não vai falar de valores aqui, tá bom? Porque cada caso é único e não tem tabela, não tem receita de bolo aqui, tá bom? É personalizado. O que funciona para uma família não vai funcionar para outra. Tem que ser realmente encaixado para você como um serviço de alfaiataria mesmo. Se você quer, então, entender como que funciona esse sistema, como que a reforma tributária pode impactar especificamente o seu patrimônio, como que você vai descobrir quanto que você tem para economizar uma estruturação adequada e como que você vai proteger o patrimônio para os seus filhos e para gerações seguintes, você pode fazer tudo isso de forma 100% legal e segura. Para você fazer tudo isso é só acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo para entrar em contato com a nossa equipe, que ela vai estar à disposição para te ajudar. A gente vai fazer uma análise da sua situação e te mostrar quais são os melhores caminhos, as melhores estratégias para o seu caso específico, tá bom? Então não deixa para a última hora. A reforma tá chegando, tá batendo na sua porta e quanto antes você agir, mais opções você terá à sua disposição. Então eu espero que essa série tenha aberto seus olhos sobre a importância de se preparar para as próximas mudanças que estão aí na iminência de acontecer e você precisa agir o quanto antes. Então não se trata de medo, né, de receios, isso daqui se trata de responsabilidade. Responsabilidade com o seu patrimônio que você construiu durante uma vida inteira, de valorizar tudo isso, todo esse esforço que você teve para adquiri-lo, mas também se trata de cuidar do futuro da sua família e não deixar ninguém em maus lençóis, principalmente no momento mais difícil da nossa vida, que é a perda de um ente querido. Então, se você gostou dessa série, compartilhe com as pessoas que também precisam saber disso. Ajude a gente a espalhar essa educação patrimonial para as famílias que precisam. Deixa aqui o seu comentário se ficou com alguma dúvida, que a gente vai fazer o possível para te atender, tá bom? Se você quer continuar recebendo os nossos conteúdos de qualidade sobre planejamento patrimonial e tributário, se inscreve aqui no nosso canal do De Bem com Seus Bens e já ativa aí o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Então é isso, ó, e lembrando, eu espero o seu contato para a gente fazer uma análise do seu caso personalizada, para apresentar todas as estratégias de planejamento patrimonial e cuidar do seu patrimônio. Toca agora no link que está aqui na descrição desse vídeo. Até mais!